Olá pessoal do Educacional Plenos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje eu vou fazer a segunda etapa da resolução do Vestibulinho Cutuca 2019. Se você perdeu o vídeo anterior, não tem problema, aqui embaixo eu deixo o link deste vídeo aqui na descrição do YouTube. E também vou deixar para você os links relativos ao Cutuca do nosso site. Lá tem outras resoluções, você pode encontrar clicando aqui no link do Educacional Plenos, tá certo? Antes de iniciarmos, pedirei que façam a sua inscrição no nosso canal, ativando as notificações clicando no sininho. E quando você clicar no sininho, você ativa lá notificações sempre, ou seja, vai receber sempre as novidades que postamos aqui. E claro, gentilmente peço que vocês curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos. Vamos lá. Questão 16. Uma fruta in natura possui 80% de sua massa composta de água e, se for desidratada, a água se reduz a 10% da massa após o processo. Qual é a massa em gramas dessa fruta in natura que corresponderia a uma porção de 100 gramas dessa mesma fruta em sua forma desidratada? Bom, eu vou fazer algumas equações e vai ficar bem claro como resolver o exercício. Eu vou chamar de x a massa da água, tá? Ou seja, a massa da água dentro da fruta, lá no começo, antes da desidratação. E o y é a massa do restante, certo? É o que sobrou. É tudo que é fruta e não é água. Bom, eu vou chamar de m a massa total da fruta, que é a soma x e y, certo? Então você tem uma parte que é água e uma parte que é fruta. No entanto, após a desidratação, eu vou chamar a massa de m', e ela será x' mais y. Eu vou explicar. Quando você fez a desidratação, você perdeu água, portanto, o x é maior que o x'. O x' é uma redução do x. Evidentemente, o m vai ser uma redução também, então a gente vai ter um valor m' menor. No entanto, a massa da fruta vai ser mantida constante. Você não desidratou a parte que corresponde à fruta, você apenas tirou a água dela, então o y é mantido constante. A primeira informação aqui é de que 80% da massa correspondem a água. Então, olha só, eu vou escrever aqui de uma forma mais fácil. 80% do m, que é a massa total, corresponde a x, certo? Que é a massa de água. Por outro lado, qual é o raciocínio? 20%, que é o complementar, multiplicado por m, correspondem a y. Agora, olha só, no m' há uma nova informação. Agora, a água corresponde a apenas 10%. Muito bem, então 10% de m' é igual a x'. Lembrando que agora m' é a massa após a desidratação, a massa total. E x' é a massa da água após a desidratação. Analogamente, eu faço 90% de m' é igual a y, certo? O restante corresponde à massa da fruta. Agora, o problema diz o seguinte. Imagine que você tem uma porção de fruta desidratada e ela tem 100 gramas. O que é o 100 gramas? É o m'. Então, m' é igual a 100 gramas. Eu consigo, com isso, calcular o valor do y, usando essa equaçãozinha aqui. Bom, simplesmente, o y é 90%, que é 90 sobre 100, vezes 100, que é o m'. Eu vou cancelar o 100 com 100, isso aqui vai dar exatamente 90 gramas. Agora, olha só, eu quero descobrir o m, e eu tenho uma equação que relaciona o m e o y, e eu tenho o y, então vou usar essa equação, 20% de m é igual a y. Então, olha só, 20%, que é 20 sobre 100, vezes m é igual a y, que é 90. Aí eu vou fazer uma multiplicação em cruz, o 100 multiplica o 90 e o 20 divide. Então, o m será 90 vezes 100, aqui tudo dividido por 20. Cortando zeros, beleza, fica 10 por 2, isso aqui dá 5. Bom, 90 vezes 5 dá 450. Então, aqui, ó, 450 gramas. Portanto, eu descobri que o m, ou seja, a massa inicial, é 450 gramas. A resposta está na alternativa D da questão. Questão 17. Calcule o valor de m na expressão abaixo.
Bom, aqui é uma questão de fazer continhas. E o maior problema, o problema imediato é esse cara aqui, a dízima periódica, tá certo? Existe um método para achar uma fração correspondente a isso, certo? Então nós vamos aplicar esse método rapidamente. Olha só, eu quero achar uma fração geratriz desta dízima aqui. O que que eu faço? Bom, eu vou chamar isso aqui de x, tá certo? Aí o que que acontece? O que que é 10 vezes o x? 10 vezes o x é 3,3 e assim por diante, certo? Agora, isso aqui é a mesma coisa que 3 mais 0,33 e assim por diante. Então, olha só a nossa equação. Ficou 10 vezes x igual a isso aqui, que é 3 mais x. Ué, por que apareceu x? Porque no início eu coloquei que 0,3333 é igual a x. Então, eu sumi com a dízima usando uma simbologia, uma álgebra. Quando o x passa subtraindo, fica 9x igual a 3. Agora eu vou fazer a divisão. X é igual a 3 sobre 9. Dividir tudo por 3, simplificando a fração, a gente vai ter 1/3. Dito isso, esse cara a gente substitui por 1/3. E agora a gente tem uma expressão com soma, divisão, multiplicação e subtração de frações. Ficou muito mais fácil. Olha só, como a gente tem soma de frações, eu vou separar as duas frações. Então, o nosso m ele vai ser o seguinte: 7/11 dividido por... Olha, embaixo isso aqui dá 1 vezes 2, 2, e eu vou deixar 11 vezes 3 separado. Então, aqui vai ser 2 dividido por 11 vezes 3. Tá certo? Mais 1/3 dividido pelo mesmo cara. 2 dividido por 11 vezes 3. E aqui a gente faz menos meio. Bom, eu vou fazer agora as inversões. No primeiro cara aqui, os 7/11, não sei o quê, a gente vai manter o primeiro cara da fração, que é o numerador, e vai inverter o segundo. Então a gente vai ter 7/11 vezes 11 vezes 3 dividido por 2. Lembra, quando você tem divisão de frações, você mantém o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Aí olha o que acontece. O 11 vai embora com o 11. E aí a nossa fração fica 21, porque 3 vezes 7 é 21, por 2. Eu vou fazer a mesma coisa na segunda fração. Então a gente tem 1/3 multiplicado pelo inverso, que é 11 vezes 3 dividido por 2. Aqui vai ter uma nova simplificação, o 3 com 3. Então vai ficar aqui, ó, 11 sobre 2. Tá bom, então o que aconteceu com o nosso m? Voltando aqui para a expressão do m. A gente tem agora 21 sobre 2, mais 11 sobre 2, menos 1 sobre 2. Bom, isso aqui é simplesmente todo mundo com o denominador 2, 21 mais 11 menos 1. Bom, aqui você pode fazer de várias formas. Eu já vou fazer 21 mais 10, porque é 11 menos 1. Então isso aqui é 31 sobre 2. E a resposta está na alternativa E da questão. Questão 18. Observe a seguir uma maneira de resolver a equação raiz de x vezes raiz de x vezes raiz de x e assim por diante igual a 2. Beleza. O que ele faz aqui? Ó? Como este valor é igual a 2, podemos acrescentar um parênteses dentro do radical, de modo que a equação original assumirá a seguinte forma. Ok, isolamos aqui uma parte de dentro da raiz e ficou igual a 2. Agora, note que a expressão dentro do parênteses é idêntica à expressão apresentada no início do problema. Exatamente. E, portanto, vale 2. Temos, então, que raiz de x vezes 2, tudo dentro da raiz, é igual a 2. Aí eu elevo os dois lados da equação ao quadrado e obtenho x igual a 2. A partir do raciocínio apresentado, ao resolver a equação blá blá blá, blá igual a 2, o valor de y será. Olha só, aqui está a equação. E para a gente resolver, o caminho mais legal é a gente tornar a equação semelhante à equação apresentada no método de resolução do enunciado. Agora, como está faltando uma raiz, eu simplesmente vou fazer isso. Eu vou acrescentar uma raiz quadrada no final. Só que o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Portanto, aqui está mantida a igualdade. Agora, olha só que interessante.
todo esse sinal aqui, todo esse símbolo é igual a raiz de 2. Se eu colocar aqui os parênteses, certo? Isso tudo aqui, usando o mesmo método, é raiz de 2. Então, a minha equação se reduz à seguinte equação. Raiz de y vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou elevar tudo ao quadrado. Então, eu elevo este lado ao quadrado. Então, eu elevo este lado ao quadrado também. O que vai acontecer com os dois lados? No primeiro, vai ficar y vezes raiz de 2. Essa raiz está dentro da outra, então ela não vai sumir. Vai sumir apenas a raiz de cima. E do outro lado, a gente tem 2, certo? Muito bem. Agora, eu faço o seguinte. Passo raiz de 2 dividindo. Fica y é igual a 2 sobre raiz de 2. Agora eu volto lá no enunciado. Não tem uma coisa com raiz de 2 no denominador. Mas eu lembro do seguinte. 2 sobre raiz de 2, eu posso multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 2. É o método da racionalização de denominadores. Em cima vai ficar 2 raiz de 2. Embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Olha só que legal. Cancela o 2 com o 2. Isso aqui fica raiz quadrada de 2. A resposta está na alternativa C da questão. Bom, é isso. No próximo vídeo vamos resolver mais 3 questões. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente reforço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativando as notificações no sininho para receber tudo que a gente posta aqui. E peço gentilmente que curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos. Bons estudos e até mais.